Olá pessoal, hoje vamos falar sobre swap. O que é swap, né? O swap é um tipo de contrato que as empresas fazem e em que elas buscam proteção, cada uma visando, né, proteger seu lado. No caso, a gente vai usar aqui um exemplo de swap entre duas empresas, empresa A e empresa B. Eu gosto de comparar o swap com uma daquelas balanças antigas, né? Então, a vantagem vai pesar para aquela empresa que tiver a melhor variação no período, a maior variação naquele indexador que ela escolheu. Para começar, então, como eu falei, né, o swap é da família dos derivativos. Temos também opções, né, por exemplo, e outros tipos de contratos a termo, contrato futuro. Então, qual tipo de swap que eu vou dar aqui para vocês? Eu vou dar um swap em que a empresa A aposta, faz um contrato com base no CDI e a empresa B faz um contrato com base numa taxa pré. Então, esse swap aqui, que eu vou dar um exemplo, é um swap de juros. Por que a empresa A vai fazer um contrato com base no CDI? Porque ela pode ter uma dívida baseada em CDI. E se o CDI subir muito, ela quer estar protegida. Quem que vai proteger indiretamente a empresa A? A própria empresa B. A empresa B, ela tem um contrato baseado em pré. Um outro contrato, vamos dizer que ela tem uma dívida em pré. Então ela quer se proteger contra a variação do CDI, contra esse pré aqui, né? Ela aposta no pré, por quê? Porque ela aposta que o pré vai ser maior do que o CDI. Então a empresa B, ela quer que o CDI seja menor do que o pré no período do contrato. Nós temos aqui no contrato do swap um valor nocional. Um valor nocional é uma referência. Ele é colocado no contrato, mas ele não é desembolsado. Nesse caso aqui, a gente vai colocar um contrato de 100 mil reais. Vamos dizer, o período, né? Nós temos que colocar o período. Vamos colocar um N aqui de 180 dias, 6 meses. Então, do início do contrato até o final dele, o CDI, vamos dizer que o CDI aqui ele variou 5% positivo, mais 5%. E a taxa de juro pré, que já era uma taxa contratada, variou 3%. Então, só para a gente lembrar, a balança pesou a favor do A, né? E subiu aqui. O valor nocional é 100 mil reais. Então, a gente vai aplicar esse valor nocional com essa taxa de juros de cada uma das duas partes. Então, 100 mil reais mais 5%, que vai ser 105 mil. A empresa B, a gente vai aplicar também a taxa dela, que é a taxa pré-fixada, que é 100 mil reais mais 3%. Então, o resultado para a empresa B é 103 mil reais. O que nós temos aqui, então? Nós temos um saldo positivo para um dos lados, que é o lado A. Como que a gente faz isso? A gente faz 105, que a empresa A acumulou no período, então o A é igual a 105, e a empresa B é igual a 103 mil. Nesse caso, a empresa A vai ter uma vantagem de 2 mil. Então, como resultado desse swap aqui, pessoal, a empresa B vai pagar para a empresa A 2 mil reais. Porque a empresa A, o indexador relacionado à empresa A, que a empresa A escolheu, foi maior do que a empresa B.
Outros tipos, eu dei um exemplo aqui de juros, né, indexador de juros, conforme eu já falei para vocês. Também podem ser usados taxa de inflação, como IGPM e IPCA. Pode ser utilizado o Ibovespa ou o IBRX50, que são índices de ações. Taxas de juros, CDI, pré, TJLP e câmbio, né? O câmbio é bem famoso também, o swap cambial em dólares. Ok, pessoal? Então, vale lembrar que para nós, pobres mortais, pessoas físicas, é mais difícil, né? Às vezes você tem CDB com swap, né? Em que a instituição financeira tem uma ponta e você assume outra ponta. Por exemplo, você pode assumir uma ponta em CDI e o banco pode assumir uma ponta em dólar. Então, quem tiver a maior variação do indexador no período vai ganhar um saldo positivo. Tá? Então, essa operação é realizada no mercado de balcão, na B3, ou seja, as partes têm que fazer um contrato. Ele pode ou não ter garantia da B3, tá? Beleza, pessoal? Até mais!